Ora aí, galera do sexto ano. Bom, como é de praxe, né? Toda vez que vocês observam um vídeo, né? Sinal de matéria nova. Então, nesse caso aqui, matéria nova. Hoje vamos estar falando sobre dois temas, né? Não deixa de ter uma ligaçãozinha entre eles, porque continuando a nossa matéria de geometria, tá? O primeiro são os quadriláteros e depois vamos falar de simetria. Bom, querendo ou não, eles têm uma certa ligação geométrica, né? Até porque quando a gente estava estudando lá polígonos, a gente estava falando de polígonos regulares, né? Que a gente sabe que um polígono regular é um polígono em que os lados têm o mesmo valor e os ângulos têm seus valores iguais também, né? E isso não deixa de ser uma simetria, né? Só que lá a gente estava abrangendo a definição de polígonos e alguns casos particulares, incluindo, é claro, nossos estudos de triângulo e agora o de quadrilátero. Até porque eu comentei na aula também que o triângulo e os quadriláteros, eles são os queridinhos do polígono, porque eles são as duas figuras que uma complementa a outra, eles são interligados, né? As outras são derivadas dessas duas figuras. Então, o triângulo e o quadrilátero, eles são os queridinhos do polígono. Então, a gente tem estudos aprofundados dos dois, só por isso, né? Não significa que os estudos que a gente tem no triângulo e no quadrilátero não sirvam para os demais, servem. Só que os demais, os estudos das demais figuras poligonais, elas só existem porque pega o gancho dos quadriláteros e do triângulo, tá? Então vamos lá. No quadrilátero nós vamos estudar dois tipos básicos: o paralelogramo. O que seria um paralelogramo? Ele é um quadrilátero. É um quadrilátero que tem, olha só, que tem, né, dois pares de lados paralelos. Pares de lados paralelos. Ué, como assim? Ele tem dois pares de lados paralelos. Primeiro, eu já sei que o quadrilátero é um polígono de linhas fechadas. Significa que o lado que está de frente para o outro, eles são paralelos, e que o outro lado que fecha a figura de frente para o outro são paralelos. Dentre eles, nós temos aqui três tipos. Nós temos o retângulo, né? Temos o retângulo. Nós temos o quadrado, nós temos o losango e o próprio paralelogramo, que é um retângulo achatado. Então, ó, o retângulo é aquela figura igual o quadro negro da gente aí, ó. Você vê que esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. O quadrado já é uma figura que tem os quatro lados iguais, mas não deixa de ser paralelo. Esse cara é paralelo a esse, assim como esse é paralelo a esse. O losango, para quem não sabe, vou dar aqui retângulo, que as figuras não vão ficar embaixo certinho não, retângulo. O losango é igual um balãozinho japonês, ó, deitado. Ou aquela parte amarela da bandeira do Brasil. Aqui ficou torto pra caramba, mas você vê que esse lado é paralelo a esse, assim como esse lado é paralelo a esse. O nome dele é o losango. E nós temos o paralelogramo. O paralelogramo é um retângulo achatado, olha lá. Deixa eu terminar de desenhar aqui, ó. Isso aqui é um losango. É como se eu tivesse pego esse lado e esse lado aqui e deitado ele, olha lá.
Você vê que esses dois lados paralelos eles continuam na mesma direção, mas os dois aqui eu inclinei. E se eu inclinei no mesmo ângulo que o de cá, eles continuam sendo paralelos. O nome desse cara é paralelogramo. Então, esses aí são os 4 tipos de paralelogramo que nós temos, né? São quadriláteros, porque tem 4 lados, só que a sua especificidade é que os lados paralelos são 2 a 2, né? Eu tenho esse lado paralelo a esse paralelo a esse. As duplas de lados paralelos, né? Lado a lado aí, beleza? E o outro tipo de quadrilátero, é o nosso trapézio. Trapézio ele também é um quadrilátero, porém apenas um par de lados são paralelos, ou seja, é um quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos, coisa que não acontece nos quadriláteros. Eu tenho 2 pares de lados paralelos, o daqui com o daqui e o daqui com o daqui, assim como para os outros. No trapézio não, eu só vou ter um par. Significa o quê? Que se um par é paralelo, o outro par eles vão se encontrar em algum momento. Porque a gente já estudou que retas paralelas elas não se encontram jamais, né? Então, se no quadrilátero, que eu sei que tem 4 lados, se 2 deles são paralelos, significa que os outros 2, em algum momento, eles vão se encontrar. E nós temos aí 3 tipos de trapézio. Nós temos o trapézio normal. Peraí, confundi aqui. Nós temos o trapézio normal. Nós temos o trapézio retângulo. E nós temos o trapézio isósceles. Esse normal aqui, uns dizem que ele também pode ser chamado de escaleno, mas eu vou chamar de normal, tá? Então vamos aos desenhos. Um trapézio normal é um trapézio aqui, ó, aqui os 4 lados aqui, o meu tá torto, tá, galera? Mas os 4 lados aqui não tem o mesmo tamanho e aqui, ó, esse cara aqui é paralelo a esse. Então esse aqui a gente chama de base menor. Eu vou botar até de B minúsculo aqui, ó, base menor. E o daqui, que é o B maiúsculo, eu vou chamar de base maior. Então o que a gente pode tirar como conclusão aqui? Que aonde for as bases paralelas, eu chamo uma vai ser menor que a outra sempre. Por quê? Porque senão viraria um quadrilátero. Desculpa, viraria um paralelogramo. Eu tenho que ter 2 bases paralelas, uma maior e uma menor. Para quê? Para que o outro par de lados aqui, ó, se eu fosse continuar ele, ó, eles iam se encontrar aqui em cima, ó. Por isso que ele forma um trapézio. Então esse aqui é o trapézio normal. Nós temos o trapézio retângulo. O trapézio retângulo, ele é um trapézio em que eu tenho aqui, ó, a minha base menor e a minha base maior, que são paralelos. E esse lado aqui com esse aqui, eles vão se encontrar aqui em cima. Por isso que ele também é um trapézio. Só que ele é retângulo. Por quê? Porque ele faz aqui, ó, 2 ângulos de 90 graus. Por isso que ele é retângulo. Só por isso. Você vê que esse aqui não tem nada disso. Esse aqui tem esses 2 símbolos de 90. Aqui, ó. 90 graus. Aqui não. Aqui são ângulos diferentes. Aqui cada ângulo desse aqui é diferente. Aqui também, ó. E nós temos o trapézio isósceles. O que seria um trapézio isósceles? É um trapézio, deixa eu posicionar por aqui, aonde os 2 lados que se encontram são idênticos. Eu continuo tendo aqui, ó, a minha base maior, a minha base menor, que são aquelas paralelas, né? Que a definição diz que ele possui apenas um par de lados paralelos, que é o Bzinho, Bzão. E esse lado aqui, que se encontra com esse aqui em cima, eles são idênticos. Eu vou botar esse tracinho aqui para afirmar que esse lado tem o mesmo tamanho que esse. Por exemplo, se aqui fosse 5, aqui também seria 5.
Então, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Botei o ângulo aqui com uma voltinha só para dizer que são idênticos e aqui com duas voltinhas para dizer que esses são idênticos, ok? Esse é o trapézio isósceles, ou seja, os lados que se encontram têm o mesmo tamanho. Bom, esse aí, galera, é o meu estudo de quadriláteros dividido em duas fases, os paralelogramos e os trapézios, ok? Então, esse é o nosso estudo de quadriláteros. Ele se divide aí nessa ramificação. Os paralelogramas são os que possuem dois pares de lados paralelos. Você pode ver aqui que ó, esse aqui é um par paralelo e esse aqui é um outro par paralelo. Esse aqui é um par paralelo, aqui é um outro par paralelo e assim por diante. No trapézio não, eu só tenho um par paralelo, que nós classificamos como base menor e base maior, Bzinho e Bzão. E aí nós temos as difusões deles aí. São as possibilidades máximas, né, de um trapézio. E existem aqueles quadriláteros que são quadriláteros sem um nome bonitinho, sem ser paralelogramo, sem ser trapézio. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó. Aqui tem uma ponta, tá, galera? Que aqui ficou. Chamar aqui, ó, de A, B, C e D. Aqui, ó. Isso aqui é um quadrilátero qualquer. Ele tem 4 lados, mas ele não se enquadra nos trapézios nem nos paralelogramos. Tem os seus estudos peculiares, né? Tem algumas regras que são válidas como universal para os quadriláteros, inclusive para esse, mas esse aqui não tem um nome próprio. Ele é um quadrilátero qualquer, possui 4 lados, está dentro da regra, mas não tem um nome bonitinho, igual os paralelogramas que se dividem nesses 4 seres aqui e os trapézios que se dividem nesses 3 seres aqui. Esse cara aqui é inanimado, mas ele tem 4 lados, ele é considerado um quadrilátero, beleza? Show! Bom, vamos agora no nosso assunto de simetria. Bom, o que seria simetria? Quando a gente fala assim que algo é simétrico, né? Normalmente os artistas, né? Os artistas de pintura, de fotografia, eles buscam muito a famosa simetria, né? Simetria é quando em outras palavras, simetria é uma figura em que, se eu dividir ela ao meio, ela continua idêntica. Assim, se eu dividir ela no meio, a banda de um lado é igual à banda do outro. Por exemplo, se eu pegar, vamos botar aqui então, deixa eu só dar uma definiçãozinha aqui. São figuras que possuem eixo simétrico, ou seja, as partes que foram divididas ao meio são idênticos. Por exemplo, eu posso pegar, vamos supor, posso pegar aqui um coração. Claro, o meu vai estar feio, porque eu não sei desenhar, né? Vamos imaginar que ele seja idêntico aqui, um lado seja igualzinho ao outro, né? Se eu pegar uma reta e dividir aqui no meio, ó, é claro que o meu ficou torto, tá? Mas vamos considerar que isso aqui seja igual, né? No computador bonitinho, esse lado aqui, vou chamar esse lado de A e esse aqui de B. A e B são simétricos. Por quê? Porque eles são iguais, só estão virados um para o outro, mas eles são idênticos. Esse jeito aqui, ó, desse lado é o mesmo do de cá.
ok? Então, o coração é uma figura simétrica. Agora, vamos supor que eu pegue uma caneca. Vamos dizer uma caneca aqui, aquela caneca de chá, né? Aqui, ó. Eu partir ela aqui no meio, não vai ficar simétrico. Ela é uma figura não simétrica, porque não tem esse cara aqui do lado de cá, ó. Não tem aquela asinha aqui que a gente segura, né? Com os dedos ali. Não tem do lado de cá, então essa figura não é simétrica. Isso significa, então, o que a gente pode tirar de estudo de simetria? Eu tenho que ter figuras em que, se eu repartir ela no meio, se eu traçar uma reta no seu eixo, né, no meio, e um lado ficou igual ao outro, ela é simétrica. Por que eu falei que a simetria tem uma ligaçãozinha com polígonos? Porque os polígonos regulares, eles são simétricos, né? Por exemplo, se eu desenhar um pentágono regular, novamente vou falar que a nossa figura, ela, mais que eu tente fazer ela idêntica, assim, um lado do outro, né? A gente bota esses tracinhos para representar que eles são idênticos, mas como eu não estou com régua, não estou fazendo um papel milimetrado, a gente bota isso aqui para sinalizar que eles são regulares, tá, galera? Mas a gente sabe que na mão assim a gente nunca vai fazer uma figura perfeita. Mas por que eu sei que ele é simétrico? Porque se eu partir ela no meio aqui, ó, esse lado A é igual ao lado B, um de frente para o outro, lá, eles são simétricos. Coisa que não acontece se a minha figura não fosse regular, né? Outros exemplos, se eu pegar aqui, ó, vou tentar desenhar uma cruz aqui, ó. Pelo menos o mais próximo desse. Caraca, minha cruz está ridícula. Pô, ficou terrível. Mas tudo bem, vamos considerar que esse lado é igual ao de cá. Se eu traçar uma reta aqui, ó, essa banda é simétrica a essa. Tá? Isso são simetrias. Ó, minha garrafa de Coca-Cola aqui, ó, se eu fosse traçar uma reta aqui no meio dela aqui, ó, ela seria simétrica. Essa banda de cá seria igual a banda de lá. Olha meus tomates aí, ó. Entendeu? Então, é assim que a gente trabalha a simetria. Beleza, galera? Esse é o conceito mais básico de simetria. É quando eu traço uma reta no meio da figura e observo se a banda de um lado é o mesmo da banda do outro. Se for, ela é simétrica, ela possui eixo de simetria. Se não for, ela é uma figura qualquer, que talvez tenha até estudos matemáticos, porém, ela não é simétrica, tá? Ah, mas as simetrias, elas têm um estudo próprio, assim, de cálculo, que as assimétricas não têm? Não. Normalmente, isso daí vai variar muito de qual finalidade você está estudando essa figura simétrica ou assimétrica, né? Essas que não possuem simetria, que a gente chama de assimétrica, ela não tem eixo de simetria. Se de repente você quiser calcular uma área, tanto a assimétrica quanto a assimétrica, se ela não for uma figura geométrica catalogada com fórmula, o estudo é o mesmo. Você vai ter que caçar um jeito de achar a área dela. Perímetro, isso tudo vai ter que ter ajustes aí na sua questão para você saber como que você vai mexer. Mas no final, o estudo é meio parecido, né? As definições que são diferentes. Então é isso aí, galera. A simetria então é bem fácil. A gente vai vendo os exercícios aí, que é bem simples, e a gente resolve lá. Abraço.